Eu sou Orlando Bueno, estou no ramo há 37 anos. Comecei em 88 como dono de ótica. Entrei fazendo um curso técnico em São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade que se chama Joanópolis. Mas fui para São Paulo bem focado, bem direcionado, com o objetivo de fazer o curso de ótica, voltar para a minha cidade e montar a minha ótica. Eu trabalhava com fotografia, tinha 18 anos e estava buscando aí um norte para a minha vida. E aí a ideia era fazer um curso de ótica e montar a ótica junto com o foco. E foi isso que a gente fez. E foi aí aonde iniciou o nosso trabalho dentro do segmento. Hoje, com 37 anos, eu sou formado em contabilidade, sou formado em optometria, sou sócio-diretor na Optidados e sócio-diretor no portal Fique de Olho. Então, a gente está envolvido com o segmento há muitos anos e de uma forma muito profunda, em toda a estrutura do segmento. Não só no que diz respeito à ótica, mas tudo aquilo que envolve o segmento. Inclusive, através do portal, a gente leva bastante conhecimento, bastante conteúdo, bastante informação sobre o segmento. Pode avançar aí para mim. E aí vamos falar um pouquinho de mim para vocês me conhecerem um pouco melhor. Eu sou de uma família de 9 filhos, né? Eu e mais 8, e a minha mãe, que tem 100 anos. Fez agora, dia 22 de setembro, 100 anos. Forte, lúcida e continuando a dar palpite na vida dos filhos. Ela acha que os filhos ainda precisam estar encaminhados. Mas é bem legal. Então, são 5 homens, 4 mulheres. Um detalhe mega importante dos meus pais: sempre acreditaram nos filhos. Nenhum deles tem CLT. Absolutamente os 9 são proprietários de algum negócio. Então a gente vem de uma família literalmente empreendedora, uma família que gera emprego, uma família que acredita no potencial de si próprio, e isso faz com que a gente tenha uma família extremamente próxima, unida, e a gente está sempre juntos. E todo dia, às 9 horas da noite, a gente se conecta através da internet para falarmos com a minha mãe. E o dia que não conecta, o dia que não faz a live, o dia que não, ela puxa a orelha, porque ela espera o dia todo para chegar às 9 horas da noite e poder falar com todos os filhos. A gente mora todos separados, mas há uma união muito forte, muito forte. Então, sou contador, sou optometrista e empreendedor dentro do segmento. Quais foram os desafios que eu enfrentei inicialmente quando eu comecei a trabalhar com ótica? E não é muito diferente de hoje. Os problemas, as dificuldades, elas são similares. É óbvio que 37 anos depois, muita coisa é diferente, mas os problemas são similares. Então, a gente tinha problema de vender no carnezinho e não receber. E hoje ainda se tem isso. Muita loja trabalha com venda no carnê. Por quê? Porque é cultural. Assim como as Casas Bahia não conseguem vender se não for no carnê, a ótica também tem enraizado essa cultura de vender no carnê. A gente tem concorrência desleal? Tem concorrência desleal. O vizinho, né? A ótica vizinho, às vezes a gente faz isso também, a gente peca nesse sentido. Em vez de a gente olhar para o nosso negócio, a gente acaba olhando para o negócio do vizinho. E aí, a gente acaba, às vezes, aplicando algum tipo de situação que necessariamente não quer dizer que aquela é a melhor solução para você. Mas porque o seu vizinho está fazendo,
e aí você acaba fazendo também. Então, a primeira dica é, esquece a concorrência. Pensa no seu negócio. Pensa no que você pode fazer. Como que eu posso ser diferente? Como que eu posso criar um serviço diferente? Como que eu posso criar um atendimento diferente? Se o vizinho está vendendo em 10 vezes, deixa ele vender em 10 vezes. Às vezes eu não tenho condição de vender em 10 vezes. Às vezes a minha margem não permite vender em 10 vezes. E se a gente começar a nivelar por baixo, as coisas pioram. Do tipo, vou vender em 10, o cara vai pôr em 12. Eu vou vender em 12, e aí eu abaixo o preço. Aí ele abaixa o preço. Não, agora é 90, não, agora é 80, agora é... a gente vai nivelando por baixo. Então, a gente criar a metodologia da gente é muito mais difícil. Mas o resultado, ele vai aparecer. A gente tem que ser persistente naquilo que a gente acredita. E uma coisa que eu costumo fazer sempre que eu posso, na minha loja, é o seguinte: de sábado, eu atravesso a rua, pego o banquinho, sento e fico olhando para a minha loja. Por que o cliente entrou para comprar? O que eu fiz de diferente? E por que ele não entrou para comprar? Eu estou numa cidade pequena, tá? Estou numa cidade com 60 mil habitantes, 37 anos de loja e, portanto, a cidade inteira conhece a gente. Isso é muito bom. Então, quando eu, às vezes, ando na rua e eu vejo alguém que eu conheço e que aquela armação não é minha, eu chego no meu time e falo assim: escuta, por que fulano não comprou os óculos com a gente? Ele veio fazer orçamento? Ele esteve aqui e não comprou? O que a gente fez? Ou o que a gente não fez? E aí, quando eu fiz essas primeiras abordagens com as vendedoras, causei um pânico nelas. Porque não é só abordagem, a gente tem que saber o motivo. Então, pega o telefone e liga para ele. E fala que eu perguntei, eu estou perguntando. O Orlando mandou ligar para você e mandou perguntar o seguinte: cara, por que você não veio comprar os óculos com a gente? Porque se você não veio aqui, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Orlando, você está louco? Eu falei: não, é assim que funciona. E aí os primeiros eu fazia a ligação. Escuta, ajuda eu a melhorar o meu negócio. Explica para mim, por que você não veio comprar os óculos comigo? Percebe? Eu não estou preocupado com o concorrente, eu estou preocupado comigo. Eu estou fazendo uma análise do meu negócio. E esse tempo que às vezes eu fico de sábado olhando para a loja, é para essa reflexão. Para depois poder conversar com as meninas e a gente ter o lado positivo e o lado, eu não diria negativo, mas o lado com dificuldade. Aquilo que a gente não está fazendo e que deveria fazer. Eu tinha uma jornada exaustiva. Das 8 às 6 eu vendia, das 18 às 23 horas mais ou menos eu montava, e das 23 até mais ou menos meia-noite e meia eu fazia tudo no papel de pão. Para quem vendeu, quanto vendeu, como que foi a forma de pagamento. Por quê? Porque eu entendia que a gente tinha que ter controle. Ok, enquanto era uma loja, 2 lojas, beleza. Mas quando eu tinha 8 lojas, não dava mais. Não tinha mais essa condição. E aí a gente, à medida que vai evoluindo, a gente vai ter que ir aprendendo a fazer coisas diferentes. Gestão sem dados precisos. Quando a gente fala em administrar o negócio, a gente tem que pensar que a gente tem que criar processos. Qual é o processo? E por que seguir aquele processo? E por que ter uma sequência de como fazer as coisas? Não é simplesmente jogar para o vendedor e deixar o vendedor se achar
dentro do negócio. Não, a gente tem que explicar para o vendedor o porquê das coisas. Por que eu tenho que ter um cadastro de cliente bem feito? Por que eu tenho que saber o bairro que ele mora? Por que eu tenho que saber se é homem ou mulher? Por que eu tenho que saber se tem mais de 40 anos ou menos de 40 anos? Por que eu tenho que saber se usa uma armação mais da moda, mais ousada ou alguma coisa mais conservadora? Porque é através dessas informações que a gente vai direcionar o negócio. Então, ter o controle dentro desse cenário é extremamente importante. E veja só, à medida que a gente vai evoluindo com isso, a gente vai direcionando ao vendedor e a gente vai saindo um pouco, ou bastante, do balcão e da operação. A gente vem para o lado mais estratégico, é natural, e faz com que as vendas acabem até crescendo, porque aí a gente tem estratégia. Não é simplesmente sentar lá e esperar o cliente vir. Não dá mais para ficar assim. A gente vai dizer, como é que eu trago o cliente? Como é que eu busco o cliente? Como é que eu ponho o cliente dentro da loja? Esse é o meu papel. E eu não trabalho na ótica. Eu trabalho um pouco na ótica, um pouco na optidados, um pouco no fique de olho e zero de optometria. Não gosto. Mas tudo isso analisando dados. E quando eu vou falar com as vendedoras, quando eu vou falar com o time, a gente vai em cima de informações. E isso faz diferença. Avança para mim, Bruno. Bom, eu tive, inclusive, surpassagem. E na época que eu tive surpassagem, era cristalzão mesmo. A gente gastava lente lá no esmeril. E, Bruno, deu BO aí. Ok. Então, ó, a gente começou com ótica, foto, relógio, joia, presente, e chamava Imperatriz. E sou apaixonado por ótica, né? Depois que a gente é picado pelo segmento, porra, dificilmente a pessoa consegue sair, né? Ela às vezes tenta, vai trabalhar com outro negócio, mas, porra, quando vê, volta para a ótica. É um negócio, porra, impregna na gente, né? Avança aí, Bruno. Bom, então, eu tinha 8 lojas, tinha uma jornada diária de aproximadamente 18 horas. Aquilo ali é a fachada da minha loja já melhorada, porque eu comecei num pontinho que ficava do lado dessa e era 3x4, a loja tinha 12 metros quadrados, e aí onde eu estou ali com aquela imagem ali, era uma loja de móveis. 5 de frente por 25 de fundo. Aí sim a loja era bem ampla. E eu fiquei 32 anos nesse ponto aí. Pode passar mais uma? E hoje a gente está nesse outro ponto. A mudança foi um negócio muito difícil de fazer, de convencer o time. Porque a primeira coisa que a esposa falava, ou as vendedoras falavam, imagina, você está louco. 5 minutos depois que você entregar o ponto, tem uma outra ótica aqui. 32 anos aqui, então é melhor você abrir uma outra lá e manter essa. E aí fui trabalhando a esposa, trabalhando o time, eu estava muito consciente do que estava fazendo. Obrigatoriamente a gente tinha que ter estacionamento. Não dá mais para a gente ter comércio sem estacionamento. Não sei se tem que ser um acordo de parceria, não sei se tem que ter motorista para levar para um estacionamento, eu não sei. Mas sem estacionamento é muito difícil e imagino que para a cidade maior é ainda pior. E aí, era uma casa velha lá, a gente alugou, derrubou a frente, derrubou tudo e mudamos a loja. E estamos aí há 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos. A gente sempre imagina que ter um sistema de gestão parecia ser difícil, complexo. É isso que passa pela cabeça da gente.
A maioria daqui, a maioria absoluta aqui, é vendedor. E como vendedor, não entende, ou não gosta, ou não quer pôr em prática o retaguarda da loja, que é ter o controle. E aí, se preocupa muito, e não estou dizendo que está errado não, tá? Está muito certo, porque sem venda, o resto não acontece. A venda, obrigatoriamente, ela tem que estar em primeiro plano. Mas o gestor, o dono do negócio, ele tem que entender que, aos poucos, ele tem que ter a função administrativa direcionada. E, para um negócio pequeno, que nem a ótica, não dá nem para contratar. Tem que ser ele. A gente tem que saber fazer. Eu posso delegar depois, mas eu tenho que saber fazer. Como é que eu vou dizer para um montador que ele deixou uma janela na montagem se eu não sei fazer? Hoje está mais fácil, porque hoje as máquinas de montagens dificilmente traz esse conceito. Mas lá atrás, quando a gente fazia, por exemplo, era pedra de carbono duro. Era tudo manual. E eu, quando contratava uma vendedora nova, por exemplo, lá atrás, 3 meses na montagem. Por quê? Porque eu queria que ela entendesse o grau de dificuldade que era ajustar o óculos, atender o óculos, fazer o atendimento, para depois ir vender. Porque aí sabe manusear a armação dentro da realidade, dentro da necessidade. Hoje está mais fácil. Hoje está cheio de alicates, cheio de equipamento, cheio de máquina de montagem. Há 30 anos atrás era muito mais difícil e muito mais complexo. E aí, a virada. Em 2005, eu tive a oportunidade de ir para Mido pela primeira vez e fui de curioso. Não fui lá para fazer negócio. Fui lá, primeira viagem internacional, primeira viagem de avião, primeiro tudo. Só que lá na Mido, eu acabei conhecendo, dentro dos expositores, uma empresa de sistema que trabalhava exclusivamente para ótica. E aquilo mexeu com a minha cabeça de uma forma que eu fiquei alucinado. E aí o que eu fiz? Trouxe um CD, instalei o sistema na minha loja e cheguei à conclusão de que eles sabiam o que uma ótica precisava para fazer gestão. E aí voltei para a Itália e fiz um acordo comercial para distribuir o produto aqui no Brasil. Isso em 2005. Naquele momento, o objetivo era resolver o problema das minhas 8 lojas. Eu estava crescendo e precisava fazer gestão. E eu não conseguia fazer gestão mais do jeito que eu estava. Eu já tinha melhorado o processo, a gente já tinha um sistema na loja, mas o sistema era arcaico. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o cara tem uma Ferrari. E aí, então, fiz o acordo para distribuir. 3 anos para a gente traduzir para o português e atender a legislação brasileira de todos os estados. 3 anos. Ok. Em 2008, a gente tinha a versão pronta. E aí instalei nas minhas lojas e comecei a vender o sistema. E aí eu abri a OptiDados. Mais ou menos 3 meses depois, num sábado à tarde, a minha esposa chegou com um molho de chave, jogou tudo em cima da mesa, e eu falei, o que é isso? Ela falou assim, a chave das lojas. Você taque fogo, você venda, você faça o que você quiser. Amanhã, segunda-feira, eu não cuido mais das lojas. Eu falei, mas como assim? Eu não nasci para lidar com pessoas. Não dá. Eu não dou conta. E aí, então, fiquei com um baita de um problema, porque eu tinha assumido um compromisso com a Itália de distribuir o produto,
A ideia era que ela fizesse a gestão das óticas junto comigo através do sistema, mas ela não quis. E aí então eu tive que vender as lojas e assumir a Optidados de uma maneira mais ampla. E aí ficamos com uma loja só. Ela falou assim, ó, uma loja eu quero, uma loja eu dou conta, e uma loja eu fico. O resto você faça o que você quiser. E aí então a gente acabou vendendo as lojas. O que a gente entende que é o petróleo hoje? O petróleo hoje é informação. A gente tem que ter informação. Quem tem informação, tem tudo. Só que antes da gente falar do petróleo, eu vou concluir a ideia dos italianos. Em 2016, a gente teve um desacordo comercial com a Itália por dois motivos. Três motivos, na verdade. O primeiro deles, a questão do euro. O câmbio era muito desfavorável para a gente. E se fosse hoje, a gente já teria até desistido, porque 6 por 1, por quanto eu teria que vender o sistema na ponta? As óticas não iriam pagar. Então, esse era um problema. Outro problema, a gente customizou o sistema parte fiscal de 2005 a 2008. Quando chegou em 2016, tudo aquilo que a gente tinha feito teria que ser jogado fora, porque começou a entrar a nota fiscal eletrônica e aí o jogo era outro e tinha que refazer tudo. E aí a Itália, então, pirou e falou, Orlando, esquece, cara, eu não quero mais o Brasil, não me interessa. Então, a gente ficou com duas alternativas. Uma, vender a carteira de cliente para uma empresa ou no ramo ou não, ou a gente desenvolver o sistema. E aí, a gente resolveu desenvolver, e aí fizemos a parceria com a B15, que era uma empresa do Brasil e desenvolvedora, e a gente, então, nacionalizou a solução. E aí, aproveitando que a gente tinha que desenvolver, então a gente pulou o desenvolvimento da tecnologia antiga e trouxe ela 100% para o mobile. O que dá aí uma condição e uma perenidade de trabalho muito maior. Ok. E hoje, então, a solução é nacionalizada, a gente desenvolve aqui, a gente faz aqui, e a gente atende os clientes de uma forma diferente daquilo que fazia com a Itália. O novo petróleo que a gente fala é informação. Porque eu tenho que ter a informação do cliente. E eu já falei um pouco. É homem ou mulher? É nova ou velha? É mais conservadora ou é mais de moda? Por quê? Porque a comunicação é diferente. Se eu for fazer uma campanha integrada com o WhatsApp, por exemplo, se eu for falar com uma pessoa mais conservadora, eu tenho que usar uma comunicação mais conservadora. Olá, senhor, boa tarde, nós estamos fazendo uma promoção aqui e você se encaixa nela. E se for mais ousado? E aí, beleza? Estamos numa promoção. A comunicação faz a diferença. E ela pode ser em texto, pode ser em vídeo ou pode ser em imagem. Então, isso é muito importante. O estoque. Tem informação de estoque. A gente recebe hoje, sei lá, de 10 a 15 ligação de cliente, dizendo assim, Fernando, preciso urgentemente colocar e-commerce. A primeira pergunta que eu faço é, como é que está o cadastro do seu produto? Porque como é que vai pôr e-commerce se o cara não põe modelo, não põe tamanho, não põe cor, não põe se é de marrom, se é preta, se é acetato, se é de madeira, se é metal, não tem descrição nenhuma da peça. Tudo para ele é armação, armação, armação. Tem imagem da foto? Tem foto da peça? Tem imagem da peça? Não. Pô, mas então, como é que é e-commerce? Então tem um monte de lição de casa para se fazer, para depois pensar no e-commerce. Não seria melhor fazer campanhas? Não seria melhor fazer campanhas promocionais usando um PDF para pilotar,
para testar, para deparar com o problema, não seria melhor anunciar no Instagram uma meia dúzia de armação para ver se vende ou não vende? Porque tudo isso a gente consegue fazer de maneira simplificada. O mais importante é aonde eu estou, para onde eu quero ir. Esse é o ponto. E essa reflexão que eu faço na minha loja de sábado é baseado nisso. Aonde eu estava, aonde eu estou e para onde eu quero ir. Porque o processo, ele pode ser feito gradativamente, em dose homeopática. Eu não posso sair do 0 a 100 sem passar pelo percurso. E passar pelo percurso é ter o cliente bem cadastrado, ter as armações bem cadastradas. Ah, mas eu preciso fazer, eu tenho 1000 peças, eu preciso fazer as 1000 peças para começar? Não! Se você fizer 10, com 10 você já consegue fazer o catálogo, com 10 você já consegue subir no Instagram, com 10 você já... Pô, então tá! Então é um processo. Eu monto o processo da onde eu estou e para onde eu vou, e eu todo dia aplico um pouco. Seguindo o conceito de que hoje eu tenho que ser melhor que ontem. O que eu vou fazer hoje diferente de ontem? E se eu aplicar essa ideia, essa metodologia de todo dia fazer um pouquinho diferente, em algum momento eu vou chegar no ponto que eu quero. Se eu tenho cliente bem cadastrado, eu tenho estoque bem cadastrado, é óbvio que eu vou ter uma venda bem feita, bem estruturada. E é óbvio que, através da venda, eu vou conseguir metrificar o resultado. Quanto eu vendi de armação X? Quanto que eu vendi de armação Y? Quanto que eu vendi de multifocal isso? Quanto que eu vendi de multifocal aquilo? Quanto representa a venda de multifocal? Quanto representa a venda de monofocal? Quanto representa a venda de solar? Quanto é mais para homem ou mais para mulher? É mais para velho ou mais para jovem? Porque tudo isso eu tenho condições de aplicar. Dá para fazer isso no papel? Dá. Eu fazia. O que não dá é se tiver várias lojas, e aí fica doido. Mas se tem uma loja, 2 lojas, dá para fazer no papel? Dá. O mais importante, aonde eu estou e para onde eu vou. Porque se a minha condição nesse momento é fazer no papel, beleza, não tem problema, eu começo no papel. Mas eu tenho que saber para onde eu estou indo. E saber para onde eu estou indo, baseado em que em algum momento eu vou deixar o papel. Não tem problema. E aí, por consequência disso, a gente tem resultados gerenciais, né? Porque quantos clientes novos eu cadastrei no mês? Quantos são do centro da cidade? Quanto é da periferia? Quanto é aquilo? Quanto é aquilo? É tudo isso informações extremamente importantes. Por quê? Eu vou fazer marketing. Eu vou fazer marketing num bairro que as minhas vendas são pequenas ou num bairro que as minhas vendas são maiores. Eu vou colocar um outdoor ou eu vou panfletar. Ou eu vou colocar um carro de som. Tudo dá certo. A gente só precisa ter a estratégia do que fazer e como fazer. Ah, mas eu vou fazer onde eu já vendo bastante e eu quero aumentar a venda naquele bairro. Beleza. Você já tem um volume legal de venda naquele bairro, você só vai aumentar. Ou, não. Aquilo ali eu já vendo bem, eu já domino. Eu vou fazer num bairro onde eu não vendo nada, porque eu quero começar a vender. Eu vou trabalhar com um público que eu não atendo. Um público mais jovem, um público mais mulher, é tudo isso resultados gerenciais. E aí a gente fala um pouquinho de cada um, ó. O que a gente faz com o cliente, já falei, pode avançar, Bruno. Estoque, né? Vendas e as informações gerenciais. Mais uma aí. Unidos, a gente é muito mais forte. A gente tem que ser unido com o time, a gente tem que ser unido com os fornecedores,
A gente tem que ser unido com os parceiros periféricos. O que é parceiro periférico? É a Cielo, é um convênio, é a farmácia do lado, é o restaurante do lado. Por que isso é extremamente importante? Porque quanto mais você estar unido com parceiros, mais forte a gente fica, mais resultado, o resultado é muito melhor e aparece muito mais rápido. Vou dar um exemplo de laboratório. Muitas óticas compram com 5, 6 laboratórios. E aí, na hora que precisa de uma garantia, ele não consegue, ou tem muita dificuldade. Por quê? Porque ele pulveriza a compra dele. Ok, se ele comprasse com 2, ele tem muito mais fidelidade. Ele consegue ser muito mais exigente com o fornecedor. Então, eu costumo dizer o seguinte, o cara que vende um óculos por dia, e ele compra num laboratório só, cara, ele está dando a alma dele para o laboratório. Ele é 100% do laboratório. Se o laboratório não atender ele de uma forma diferente, ele tem que trocar o laboratório. Porque não é o volume que é importante aí. É a parceria. Cara, eu estou te dando tudo. E isso tem que ser dialogado, discutido com os parceiros. Porque pulverizar não gera essa fidelidade. Oferecer uma jornada de atendimento consultivo para ser visto pelo cliente. Cada vez mais, gente, cada vez mais, a gente tem que trabalhar em cima de um tripé. Em primeiro lugar, o consumidor. É ele que passa o cartão, é ele que faz o Pix, e é ele que tem que fazer com que a ótica sobreviva. Então, se a gente não pensar no consumidor, a gente dá um tiro no pé. Cada vez mais. E isso não é para ótica. Isso é para ótica, é para roupa, para sapato, em tudo quanto é lugar. Quem chegou com a ideia primeiro foram as concessionárias. Sei lá, 10 anos atrás, que veio lá com test drive. Pô, mas você comprar um carro, vem test drive? Pô, e aí, baseado nas concessionárias, outros mercados foram se movimentando. E agora chegou a vez da ótica, e aí estamos falando um pouquinho de visagismo, que é a bola da vez, para gerar experiência de compra para o consumidor. Ser parceiros dos fornecedores, para que a gente possa cobrar deles o resultado, cobrar deles a parceria, dentro desse contexto que eu estou falando, não importa que é pequeno, mas como é que eu vou cobrar? Eu sou pequenininho. Cara, é pequenininho, mas você está dando tudo que você tem para o cara, e o cara tem que dar um respaldo para você. Ele tem que entender isso. E se ele não entende, então ele não é parceiro. Não dá para ficar fora das redes sociais. Não dá. De alguma forma, tem que estar presente, de alguma forma, tem que começar o trabalho, e a melhor maneira de se fazer esse processo, em se tratando de lojas independentes e lojas pequenas, é envolvendo o time. Envolvendo a vendedora, envolvendo o dono, e fazendo em conjunto, porque isso cria uma sinergia com o público, e é isso que o público quer. O público quer pessoas reais, situações reais. Considerando que a gente não tem condição de contratar artista da Rede Globo, a gente tem que ser o artista. A gente tem que dar a cara a tapa. A gente tem que fazer um videozinho. A gente tem que fazer a brincadeira. A gente tem que fazer. E hoje, quando eu olho para trás e eu vejo os vídeos que eu fiz há 2 anos atrás, eu falo, meu Deus do céu, tive coragem de postar isso aqui. Nossa, que coisa mais ridícula. Beleza, é sinal de que eu melhorei, é sinal de que eu evoluí, é sinal de que o time evoluiu. Então, a gente não tem que ter medo de fazer. A gente tem que fazer. É melhor feito
do que perfeito. E depois eu vou passar as redes sociais da minha loja, para que vocês vejam lá os vídeos que eu faço, junto com a esposa, junto com o time. A gente é muito humanizado dentro desse contexto de redes sociais. Parcerias e estratégias, já falei um pouco também, né, da gente entender quem pode de fato ser o parceiro e por que ser o parceiro. Qual o objetivo? E isso tem muito a ver com as redes sociais. A gente fez, por exemplo, um videozinho de final de ano agora, que está lá no nosso portal, né, no Instagram da loja, com 10 empresas. A gente como ótica, outra farmácia, outro barzinho, outro, 10. E um vídeo com uma cidadezinha de 50, 60 mil habitantes, eu vi ontem à noite, estava com 25 mil visualizações. Ou seja, tomou uma proporção gigantesca. Por quê? Por causa da parceria. Se eu tivesse feito só com a ótica, certamente isso não teria acontecido. Trabalhar bastante o PDV ali, para fazer material, para que possa dar condição do vendedor e dos clientes poder receber um layout, um conteúdo diferente da loja. Isso é bem importante. O endomarketing, né, que é oferecer à sua equipe um ambiente agradável. A gente tem que ter uma equipe próxima da gente. Se eu estou indo para o norte e a equipe está indo para o sul, cara, não dá. Então, a gente dialogar e a gente entender que todo mundo tem que ir para um lugar só é importante. Pode ser que a gente até defina que o lugar que a gente está indo não é o melhor, mas todo mundo está apontado para um norte único. Isso faz bastante diferença. Com isso, a gente consegue destacar da concorrência e a gente acaba priorizando aí o negócio da gente, pensando no negócio da gente e deixa a concorrência pensar no negócio dela. A gente pensa no da gente.